Alô, alô, galera do Inter, aquele abraço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vitórias do Inter na sequência no Campeonato Brasileiro. Sequência que tirou o Inter lá debaixo da tabela para a primeira posição, o Inter liderando o Campeonato Brasileiro. E como o saldo do Inter é bom em relação ao São Paulo, o Internacional provavelmente para perder a primeira posição na próxima rodada, que é a rodada Grenal, só mesmo se for derrotado pelo Grêmio no estádio Beira-Rio. Porque com o empate, provavelmente o Inter, mesmo com o empate, mesmo que o São Paulo vence o Curitiba no Morumbi, o Inter empatando o Grenal vai terminar a próxima rodada ainda como líder do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, no nosso vídeo aqui, vamos falar sobre as 7 vitórias seguidas, essa sequência no Internacional, o Inter, portanto, praticamente chegando aí ao seu próprio recorde estabelecido de 8 vitórias seguidas lá em 1978. Não esqueça de ativar as notificações aqui do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal e, claro, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho. Por falar em inscrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo você vai encontrar um link para um site Palpiteiros. Entre lá, hein? palpiteiros.net. Faça sua inscrição no site para começar a participar, a palpitar nos jogos da dupla Grenal. Roda a vinheta. Na tela para você, a sequência de 7 vitórias do Internacional, 7 vitórias seguidas nesta edição do Campeonato Brasileiro 2020/2021. Lá em 12 de dezembro começou essa sequência invicta até esta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Botafogo em casa, 2-1. Palmeiras no Beira-Rio, 2-0. Bahia e Salvador, 2-1. Ceará na capital cearense, lá em Fortaleza, por 2-0. Goiás no Beira-Rio, 1-0. Fortaleza no Beira-Rio, vitória por 4-2. E nesta quarta-feira, em pleno Morumbi, lá em São Paulo, o Inter atropelando, passando por cima, passando trator no São Paulo, 5-1 para cima do São Paulo. Aliás, a maior vitória, a vitória mais elástica, o maior placar, na verdade, do São Paulo em casa, no Morumbi até hoje, com qualquer competição contra qualquer adversário de dentro ou de fora do estado de São Paulo, portanto, sequência de jogos do Internacional. Aí o pessoal fala assim, também não enfrentou ninguém, né? Primeiro que antes de enfrentar o São Paulo líder, já tinha enfrentado o Palmeiras, né? Se o Palmeiras é ninguém, bom, tudo bem. E o São Paulo? O São Paulo é o líder do brasileiro. Até essa quarta-feira, o líder é o São Paulo, né? Que vinha bem, claro, eliminado do Libertadores, eliminado do Paulistão, pelo Mirassol, eliminado na Copa Sul-Americana, eliminado na Copa do Brasil, ok, pelo próprio Grêmio, ok, tranquilo, mas era líder do brasileiro. Então, já que é o seguinte, ó, eu, por exemplo, eu jamais desmereço as conquistas, né? Sejam elas azuis ou vermelhas, sejam elas do Juventude ou do Caxias, sejam elas, alô Pelotas, do Brasil ou do Pelotas, alô Bagé, sejam elas do Grêmio Bagé ou do Guarani, não importa para mim. Conquistas são conquistas. E depois eu, inclusive, vou trazer a sequência aqui de 8 jogos que o Inter conquistou, 8 vitórias seguidas no Brasileiro 1978, para comparar esses adversários aqui do atual campeonato, da atual competição, para 78 lá. Uma década que foi magistral, que foi maravilhosa para o Internacional. Quem o Inter enfrentou lá, que chegou a 8 vitórias seguidas, o Inter agora, se vencer o Grenal, vai chegar a 8 vitórias seguidas e empatar com a campanha lá de 1978. Bom, já que o Inter não enfrentou ninguém, o que eu fiz aqui, ó? Aqui embaixo. Então vamos comparar, né? Já que não enfrentou ninguém, os 5 times que estão abaixo do Internacional, até fechando o G6, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Vamos saber como esses times aqui, né, foram contra os adversários do Inter aqui, né? Já que os adversários são ruins, vamos ver como é que foram os adversários contra esses times. Por exemplo, quem pegou o Botafogo em casa, o Palmeiras em casa, o Bahia e Salvador, o Ceará e Fortaleza, o Goiás e o Fortaleza em casa e o São Paulo no Morumbi. Certo? Então vamos começar pelo próprio São Paulo aqui, claro, ó. São Paulo não pode se auto-enfrentar, né? Então por isso tá aqui, ó. Não tem esse confronto, né? São Paulo contra o Botafogo no Morumbi, venceu por 4-0. Não jogou contra o Palmeiras em casa ainda. Ganhou do Bahia, lá em Salvador, por 3-1, ok? Empatou com o Ceará e Fortaleza, 1-1, já não ganhou do Ceará. Goiás, em casa, 2-1, ok? E ganhou do Fortaleza por 1-0. Perfeito, então aqui, ó. Já não tem as vitórias que o Inter teve aqui, ó. Já empatou com o Ceará em 1-1, não jogou com o Palmeiras ainda. Vamos pro Galo Mineiro. Galo Mineiro recebeu o Botafogo em BH, venceu por 2-1. Não jogou ainda contra o Palmeiras em casa.
Foi a Salvador, tomou 3 do Bahia. Olha aqui, ó, 3-1 para o Bahia. Aí, em casa, aliás, em casa não, no Fortaleza empatou com o Ceará em 2-2. Goiás em casa, 3-0, ok, beleza. Não pegou o Fortaleza em casa ainda, vai jogar. E foi ao Morumbi, tomou 3 do São Paulo. Ó, 3 para o São Paulo, 0 para o Galo. Tá vendo? Então o Galo já não ganhou de todos os adversários do Inter aqui, ó. Vamos pro Flamengo. Contra o Botafogo, é clássico? Não interessa. Mando de campo do Flamengo, 1-1. O Flamengo não ganhou do Botafogo. Mas o Botafogo tá mal, hein, pessoal? Rumando para a segunda onda do futebol do Brasil pela terceira vez. Não enfrentou o Palmeiras ainda, aliás, o jogo acontece nesta quinta-feira à noite em Brasília, mando de campo do Flamengo. Lá em Salvador, o Flamengo atropelou o Bahia, venceu por 5-3. Foi a Fortaleza, no Ceará tomou 2. 2 do Ceará, para ter uma ideia. O Goiás, o Flamengo enfrentou em casa e venceu por 2-1. E o Fortaleza também venceu por 2-1. O Flamengo não jogou com o São Paulo ainda no Morumbi. Vamos pro Palmeiras. O Palmeiras não enfrentou o Botafogo ainda em casa. Não pode se auto-enfrentar. Tô aqui, ó. Tá vermelhinho aqui. O Bahia lá em Salvador. O Palmeiras pegou o Bahia em Salvador, empatou em 1-1. 1-1 lá em Salvador. Não venceu o Bahia. Não jogou com o Ceará ainda em Fortaleza. Recebeu o Goiás, empatou em 1-1 em São Paulo com o Goiás. Não jogou com Fortaleza ainda em casa. E não jogou com o São Paulo ainda no Morumbi. Vai acontecer esse jogo mais adiante aí, tá? Então até agora, dos 4 que eu apresentei aqui, nenhum venceu todos aqui. Tá, tem uns que não enfrentaram seus adversários, mas de qualquer forma, os que enfrentaram aqui, ninguém venceu todos. Só o Inter. Grêmio. Em casa, bateu o Botafogo por 3-1, ok. Enfrentou o Palmeiras na Arena, empatou em 1-1, não ganhou do Palmeiras. Olha, o Inter ganhou do Palmeiras 2-0. Pegou o Bahia em Salvador, 2-0, o Inter ganhou por 2-1, ok. Ceará e Fortaleza. O Inter ganhou por 2-0, o Grêmio empatou em 1-1. Goiás em casa, na Arena, o Grêmio ganhou por 2-1. Fortaleza em casa, 1-1. O Inter em casa ganhou do Fortaleza por 4-2. E finalmente, São Paulo no Morumbi, 0-0, tá, tem toda aquela confusão, meter a mão no Grêmio, ok, mas foi 0-0 o jogo do Grêmio com o São Paulo. Então tá aqui, ó. Então, não vamos desmerecer a sequência invicta do Inter, mais do que isso, invicta de 7 vitórias. Porque ninguém aqui do G6 ganhou de todos os adversários aqui. Ninguém. Ó, o Grêmio jogou contra todos, não ganhou de todos. Ó, não ganhou do Palmeiras, não ganhou do Ceará, não ganhou do Fortaleza, não ganhou do São Paulo. E aqui, ó, os outros times, São Paulo, Atlético, Flamengo e Palmeiras, muitos não enfrentaram aqui os adversários do Internacional. Mas dos adversários que o Inter enfrentou aqui, que eles também enfrentaram, nenhum conseguiu vencer todos os adversários. Deixa eu trocar agora a tela aqui, para mostrar, portanto, esta última sequência do Inter de 8 vitórias seguidas no Brasileiro, lá em 1978. Tá aqui a sequência, o Guarani foi quem mais venceu, de uma forma seguida lá em 78, até foi campeão brasileiro, mas depois eu vou falar sobre isso aí, que eu lembrei uma questão importante agora. Passei na tela anterior, o Flamengo perdendo para o Ceará por 2-0, e o Flamengo perdeu os 2 jogos para o Ceará por 2-0. Perdeu no Maracanã por 2-0, agora recentemente, e perdeu em Fortaleza no primeiro turno também por 2-0. E o Inter ganhou os 2 jogos do Ceará lá em Fortaleza e aqui em Porto Alegre por 2-0. É coincidência, lembrei agora. Bom, Guarani de Campinas, olha só. Em 78, Guarani que foi campeão do Brasil lá em 78, que tinha Zenon no meio campo, tinha Capitão Careca e Bozó, uma linha de ataque, na verdade. Aliás, para ter uma ideia, vou passar a sequência do Inter 78 aqui, ó. Antes do Inter começar essa sequência invicta aqui de ganhar do Londrina, fora de casa, lá por 2-1, no Paraná, um jogo anterior aqui no Beira-Rio, o Inter tomou 3-0 do Guarani, uma fase classificatória do Brasileiro de 78, 3-0 pro Guarani, Capitão Careca e Bozó. Eu lembro que todo mundo na época, antes do jogo, obviamente, né? Olha só, vem um time aí com Capitão Careca e Bozó. 3-0 pro Guarani. O Guarani mais adiante seria campeão brasileiro. Esse ano aqui seria campeão brasileiro contra o Palmeiras, o Guarani. Então o Guarani lá em 78 foram 11... Atenção, é recorde, hein? É o recorde do Campeonato Brasileiro. 11 vitórias seguidas o Guarani numa competição. Então em 78 o Guarani foi campeão brasileiro. Foram 11 vitórias seguidas na sequência. Imagina só, o Inter já tem 7. Nossa, 7 vitórias seguidas. O Guarani teve 11 vitórias seguidas na sequência. Depois, o São Paulo na segunda posição em 2002. Aqui o Guarani do Careca, do Zenon, e aqui o São Paulo do Kaká. Em 2002 teve 10 vitórias seguidas no Brasileirão. E o São Paulo, por incrível que possa parecer, não foi campeão brasileiro.
que aqui tinha o famoso mata-mata. O mata-mata em que o São Paulo fez uma baita campanha, mas foi eliminado no mata-mata e aí o Santos foi campeão. O Flamengo, em 2019, no último Campeonato Brasileiro, teve 8 vitórias seguidas e o Cruzeiro, campeão em 2013, também com 8 vitórias seguidas. São os 4 times com a maior sequência de vitórias seguidas na história do Campeonato Brasileiro. Então o Inter tem 7. Se o Inter ganhar o Grenal, empata com o Flamengo e também com o Cruzeiro. O Flamengo em 2019 e o Cruzeiro em 2013. E empata com ele mesmo o Inter, lá de 78. Aqui, ó. Sequência de 8 jogos do Internacional. Lembra que eu falei isso pra vocês? O Abelão tá fazendo história no Inter, gente. História. Passei agora os adversários. Tá, Fortaleza, Ceará. Não, mas tinha Palmeiras no meio ali. Tinha o São Paulo no meio. Olha só, os adversários que o Inter enfrentou lá em 78. Foram 8 vitórias seguidas em 78. É recorde do Inter na história do brasileiro. Londrina, em Curitiba. Foram 3 jogos fora. Londrina em Curitiba. Londrina no Paraná, lá na capital do café, em Londrina. 2-1 pro Inter. Aí enfrentou o Goitacás no Rio. 3-0 pro Inter. O Goiás em Goiânia, o Inter venceu por 1-0. Aí veio pro Beira-Rio. Jogou com o Santos, venceu por 1-0. Enfrentou o Botafogo da Paraíba, venceu por 3-0. Aí recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu por 2-1. Jogou contra o Santa Cruz do Recife, ainda no Beira-Rio, por 1-0. E aí foi ao Recife e ganhou do Santa Cruz lá por 2-1. Foi a sequência de 8 jogos do Inter. Depois na sequência o Inter acabou perdendo o 9º jogo. Então de qualquer forma é o seguinte, ó. Esta aqui é a série recorde do Inter na história do Campeonato Brasileiro. 8 vitórias seguidas. Vamos comparar os adversários aqui, pessoal. Olha aqui, os anos 70 o Inter é bambambam, né? Olha só. Qual a melhor série? Aqui de 78 aqui, ó. O Cabelão pode empatar se ganhar o Grenal. Agora é o atual. Só para ter uma ideia. Então não vamos desvalorizar, não, a sequência de vitórias do Internacional, que é muito importante. Tanto é que eu estou trazendo aqui, ó. Na história, ó, 8. Falta só uma vitória pro Inter aí, ó. Flamengo em 2019 e Cruzeiro em 2013. É difícil. Não é fácil, não, encarreirar assim. Não importa o adversário também, né? Não importa o adversário, porque eu trouxe na tela anterior aqui os adversários, né? Do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio. Os mesmos adversários que o Inter ganhou as 8 na sequência. Nenhum conseguiu vencer todos. Tá certo, pessoal? É isso aí, então. Olha só, não esqueçam de fazer sua inscrição aqui no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho. Pega e se inscreve lá no meu canal. Aliás, aqui no meu canal, né, na verdade. Dá um joinha, dá um like pro Paulinho e, claro, ative as notificações, toca o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. E não esqueça também, hein, de acessar o site palpiteiros.net. Tem descrição aqui embaixo no vídeo para você entrar no site, fazer sua inscrição e, a partir de inscrito, começar a palpitar nos jogos da dupla Grenal. Tchau, pessoal. Fui!